Olá, você que está recebendo o nosso sinal em casa, é a TV Indaiá, canal 26, começando agora o programa Papo Livre. Está no ar para levar até você um pouco mais de informação, entretenimento e, claro, o nosso bate-papo gostoso, como sempre. O programa de hoje começa com essa figura fantástica, um amigo querido, ele que já foi vice-prefeito, foi vereador, secretário da Saúde aqui em Indaiatuba, e meu querido Brimo Roberto Sfer. Como vai, Briminha? Muito bem, né? Isso é ótimo. Prazer em recebê-lo aqui. O prazer é meu também estar aqui com vocês. O Sfer, vamos falar um pouquinho da sua trajetória aqui. Você começou na política em 82 ou foi antes disso? 82. Antes eu militava alguma coisa, né? Mas nunca assim como candidato, só colaborava, né? Uhum. Mas em 82 fui convidado pelo José Carlos Tonim para ser vice. E no fim pensei e aceitei. E no fim ganhamos a eleição. Fiquei 6 anos vice-prefeito. E depois foi candidato a prefeito com o Romeu. Fui candidato a prefeito com o Romeu, perdi por 500 votos. É. Eu tive 14 mil e outro teve 15. Quase. Quase. Demos um susto na turma, né? Mas é isso aí, né? Ô, Brimo, e a saúde? Vamos falar de saúde, que é a sua praia aí. Como é que você avalia hoje a saúde no Brasil? Bom, a saúde no Brasil hoje, o governo e os convênios estão atrapalhando a medicina, né? É. Porque não é assim que se faz medicina. Porque você tem que ter estrutura para isso. A estrutura que eu digo é o seguinte: se você tem um local de atendimento do povo, principalmente o SUS, você dimensiona aquilo lá, por exemplo, para atender 100 consultas por dia. Dá um problema aí de gripe, febre, mais não sei o quê, na virada das estações, né? Aí aparecem 1000 pessoas. Não tem como atender. Então, o governo ele tem que estruturar isso aí de tal forma que ele possa absorver essa demanda que, na verdade, ela fica reprimida. Então, o centro vai reclamar mesmo, ele não consegue ser atendido. Essa UPA, que é essa iniciativa nova que eles implantaram aí em algumas cidades, eu até tive a oportunidade de ver uma das primeiras UPAs lá em Pernambuco, que é um hospital, me parece ser muito redondo aí, vamos dizer, no atendimento. Agora, eu não sei se de fato é. Isso, tudo é bom, mas depende da estrutura. Entendi. Se ele tiver uma estrutura, tiver material, tiver toda essa parte mais moderna, né? Por exemplo, hoje, um raio-x já era o tempo que você tirava o raio-x com aquela chave, aquele filme, né? Uhum. Hoje você tem um outro tipo de raio-x que ele não precisa de filme. Ele sai numa tela e depois você você grava ele no disquete. Certo, que já é uma coisa mais Já tem o atualíssima. monte de coisa. Então é um negócio que já virou, né? Já é diferente. Hoje nós temos exames muito sofisticados, de tal forma que a população tem uma disponibilidade muito grande para ter o diagnóstico, né, das doenças e uma facilidade grande. Agora, se você puser um volume, não dá. Quer dizer, Se o convênio não aceitar os pedidos de exame que você fizer, também não vai. Se o SUS demorar para fazer um exame, também não vai. porque então, tem gente que, principalmente o pessoal que tem problema com câncer, que a gente sabe que é uma doença, corre rapidinho. Entra na fila para fazer um exame e quando for chamado, o cara, Jesus já chamou primeiro. Já chamou primeiro. Não vai ter jeito. Então, isso daí, que é a agilização de todos esses serviços, precisa do quê? Precisa de profissionais bem treinados e bem pagos. Isso é a coisa mais importante também. Porque, por exemplo, vamos dizer, eu como médico, vamos supor, você arruma um emprego aqui de R$1.000, um emprego lá de 1.000, outro emprego de 1.000, para você formar uns 4, 5 mil reais para a sua subsistência, né? Então você fica rodando vários empregos. Por que o governo não paga? Decentemente uma vez só. Paga 10 mil, ele fica num lugar só. Ele não precisa ficar rodando, gastando gasolina. Então o governo paga para gastar gasolina. Vai ficar rodando para lá e para cá, né? Então, E esse programa Mais Médicos, o que você acha disso? olha, não, a necessidade não é mais médicos. A necessidade é estruturação. É mais estrutura. Estruturação. Se não tiver estruturação, não tiver uma verba adequada, por exemplo, os países mais desenvolvidos, eles dão, vamos supor, 2,5% do PIB. Aqui, que o nosso PIB é um quinto menor do que países desenvolvidos, é o quinto, é 20% do PIB deles, nós desenvolvemos 2%. Como é que pode? Então não tem jeito. Não tem, você não tem. Tem que dispor de verba, dispor de material. Para estrutura.
A estrutura, porque também a estrutura que eu digo não é só botar 4 paredes e um telhado que temos um hospital. Não adianta. Você tem que ter uma sequência de tratamento e você tem que ter uma sequência de pedidos de exame. Porque o ideal é você receber o paciente naquela, vamos supor, na UPA, não é? Tá. Então ele tem tal problema. Ele não vai sair de lá sem o diagnóstico. Então ele vai passar pelos exames que devem ter na lupa, desde o exame laboratorial, o ultrassom, o raio-x, a tomografia, não é? Todos os exames. Então ele teria que passar por aquilo para ele sair com o diagnóstico. Aí ele vai para um tratamento. Aí sim, aí você resolve o problema. Agora, você atender 100 consultas, vamos supor, num período, é impossível você atender. Ele vai olhar para o paciente e já tem até impressa a receita, né? Ele só assina. Só assina a receita e vai mandando. Aquilo lá é que nem em série, né? Uhum. Então, o erro é 90%. Tá. Você erra 90%. Agora, se fizer uma consulta bem feita, você acerta 95%. Então, tudo isso aí tem que ser revisto, né? O governo tem que olhar isso aí de qualquer forma, e não sou só eu quem diz. Isso todos os entendidos no assunto, porque eu peguei a outra fase. Os entendidos no assunto dizem isso, e é uma verdade. Se a gente for ver, você vai ver que realmente a estruturação está completamente fora. Você que trabalhou em cidades pequenas aí no sul de Minas, fazendo implantação de sistemas de saúde que o pessoal praticamente desconhecia. Como é que foi essa experiência? Você conseguiu detectar que realmente essa carência é muito maior? É muito maior do que nessas cidades grandes? Ou se atende melhor na cidade pequena? Não, você pode até atender melhor, mas você não tem estrutura. Por exemplo, uma cidade pequena você não tem, vamos supor, tomografia. Você não tem um outro tipo de exame, assim, por exemplo, um eletrocardiograma, não são todos os médicos plantonistas que podem ler. Então você vai ter que ter uma central, do qual você manda o eletrocardiograma para vir um resultado, entendeu? Entendi. Então, existem algumas deficiências, mas deficiências que a gente pode até contornar. Porque para você atender 10 mil habitantes, se você puser toda essa estrutura aí, aí não dá certo. muita areia para o caminhão. Muita areia no caminhão. Entendi. Entende? Então você tem que ter centros de referência. E o problema lá, que esses centros de referência não absorvem. Por quê? Porque é muito longe? Não é longe, é que começa, não tem vaga. Entendi. E porque é limitado, na verdade. Exatamente. E aí, porque o SUS, por exemplo, e os convênios, eles devem funcionar assim. Então, para tal coisa naquela cidade, você tem tantos exames por mês, né? Tantas consultas por mês, tantas cirurgias por mês, tudo isso já dimensionado. O que passar disso tem que pular para o mês que vem. E o cara não fica doente. Vou esperar para ficar doente. Vou ficar esperando. No mês que vem aí não dá, né? Não dá, né? Aí é difícil. Né? Na verdade, as pessoas acabam tratando a saúde como se fosse compra em loja, né? Bom, esse mês estourou o orçamento, só mês que vem. Então, mês que vem eu compro. É mais ou menos isso, né? Então, isso tudo tem que ser resolvido. Se não for resolvido, nós vamos continuar sempre nessa mesma ladainha, nesses mesmos problemas. A população vai continuar sempre não bem atendida, não é? Mas então é isso, né? Nós precisamos trabalhar para essa situação. Brimo, e agora você está em Indaiatuba atendendo medicina do trabalho. Na verdade, eu não estou atendendo nada. É nada, você está agora... Ele disse para mim que agora ele conseguiu um emprego, o filho dele deu um emprego para ele. Deu um emprego para ele ficar lá olhando e tal, né? Então o que acontece? O meu filho, ele se formou e ele andou treinando, tal, fez alguns cursos assim de pós, assim, cursos rápidos, tudo. E no fim, ele se deu muito bem com medicina do trabalho. Até eu fiz o curso também. Foram 3 anos ou 3 anos e meio de luta, sabe? Puxa. Nossa, a gente fazia prova 3x2, aí tirava 7 na prova, que era o mínimo. E no fim nós obtivemos o certificado de pós-graduação. E aí ele trabalhava em Pedreira, ele chefiava uma clínica, clínica médica, internados de clínica médica num hospital de Pedreira. Tá. Aí o que aconteceu? Ele não dava para fazer aquilo lá, porque tem deficiência, né? Você não consegue isso, não consegue aquilo, passar aperto, estresse,
não é? Isso dá até infarto no médico. Não. Eu acredito. Então, aí, por demanda da própria cidade, ele foi sugerido a ele, quer dizer, o próprio pessoal das empresas, tal, né, o RH, tal, foi sugerido que ele montasse uma empresa de medicina do trabalho, de saúde do trabalhador, saúde ocupacional. E ele montou lá e não é que deu certo. Que bom. Não, hoje a empresa lá está de vento em popa, não é? E aqui eu tenho eu tinha um prédio aí que eu adaptei ele, foi muito bem, e ele então fez a proposta de montar mais uma clínica para medicina do trabalho aqui em Indaiatuba. Tá. Então, e o importante é que ele e o sócio dele, não é? Que são os donos da empresa, eles estão muito bem preparados para executar todos os serviços de medicina do saúde, trabalho. Saúde ocupacional. Eles fazem toda a documentação, desde os atestados, os exames de admissão, demissão, os programas de controle do PPI, PPA, PCMSO, a ergonometria, tudo, todas as NRs, então eles estão preparados para atender as empresas, né, em qualquer setor. E já tem laboratório, já conveniado, já tem raio-x conveniado, não é? Tem as espirometrias, a cuidado visual, tem a fonoaudiologia, tem tudo isso aí, não é? Então é uma empresa que já está se completando e já começou a trabalhar, já tem cliente lá, sempre estão mandando lá uns clientes para eles. E até porque Indaiatuba tem uma cidade que tem uma demanda grande por grande, isso. Grande. Tem muitas empresas aqui e são empresas que realmente elas precisam desse trabalho. Porque são duas coisas muito importantes. Primeiro é a preservação da saúde do trabalhador. Certo. Se você vê que o sujeito vai ter problema naquele tipo de função, então você tem que mudar a função dele, ou então, entendeu? Adequar a situação. Exatamente. E a empresa, por sua vez, não é? Ela tem isso daí como uma importância muito grande, porque ela vai deixar de ter problemas futuros com aquele funcionário. Entendi. Então a empresa tem até lucro. Se ela contrata uma empresa de medicina do trabalho, o lucro dela aumenta. Claro, porque ela deixa de gastar. Exatamente. O funcionário vai trabalhar com satisfação. Não vai faltar? Não falta. Ele tem todos os convênios da parte de medicina do trabalho, não é? E muito mais do que isso aí são as condições que a empresa oferece, não é? Para a preservação da saúde. Isso é a coisa mais importante que tem. Maravilha. Brimo, foi um prazer receber você aqui. Eu agradeço. Volto outras vezes para a gente bater um papo gostoso aqui. Vem. E eu vou fazer um rápido intervalo. No segundo bloco nós vamos conversar, então, com o Roberto Sfer Júnior. Não saia daí, eu volto já já. De volta com o nosso Papo Livre. Hoje, no primeiro bloco, nós falamos com o Dr. Roberto Sfer, uma figura queridíssima. E ele encerrou a entrevista dele falando sobre a sua atividade agora, junto com o filho, em atividade em medicina do trabalho ou saúde ocupacional. E agora eu recebo, no segundo bloco, o Roberto Sfer Júnior, filho do meu querido Brimo Sfer, e do Cristian Gonzalez, que também é médico, e os dois são sócios na Clínica Foco. Eles trabalham com saúde do trabalhador, saúde do trabalho. Gente, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Começo fazendo a seguinte pergunta. Aliás, uma constatação antes da pergunta. Falei para o Sfer aqui que a coisa que mais me chocou foi que esse menino aqui, eu conheci ele menino. Você tem aquele Jeep amarelo ainda ou não? Vendi. Vendeu o Jeep. Eu fui buscar o Jeep na casa dele uma vez, nós fomos numa carreata juntos e ele foi junto comigo, pequenininho. Agora tem um homem desse tamanho do meu lado aqui, isso significa que eu envelheci pra caramba. Mas vamos lá. O Sfer, por que medicina do trabalho? A gente, na verdade, é perfil, né? Eu acreditei que tive mais perfil para essa atividade. E eu vi que trabalhar em hospital, em outros lugares, eu não me adaptei pela deficiência, né? De falta de exames, né? Demanda grande de atendimento, né? Em 12 horas você chega a atender mais de 100 pacientes, né? 5 minutos por consulta. Então, eu comecei a ver que eu estava arriscando meu CRM trabalhando assim, né? E fiz a medicina no trabalho, tive mais prestígio com os empresários, né?
que acreditaram aí no nosso trabalho. Numa atividade. Cristian, e você? Qual foi a sua deixa para a medicina do trabalho? Eu fiquei naquela dúvida, né, do estudante de medicina em final de curso, então... Para que lado vou? Pensei em cirurgia plástica, fiz uns estágios optativos, não me adaptei muito, não gostei muito dessa área de estética. Depois pensei em otorrino. E medicina do trabalho é uma especialidade completamente nova, né? Então a gente não tem muito estudo, na própria faculdade você ainda não tem uma introdução. E eu conheci trabalhando, me formei e falei, bom, vou trabalhar um pouco, vou dar uns plantões e descobrir, né, para onde eu vou. E eu conheci um auditor público municipal. Aí eu comecei a gostar de auditoria médica, né? Aí fiz uma especialização em auditoria, trabalhei na Medial, em São Paulo, e lá eu conheci um médico do trabalho. Também não tinha me encontrado ainda. Aí fui apresentado a medicina do trabalho, a medicina preventiva, fiz o curso, a especialização da USP, né, por 2 anos, e aí adorei, abracei a causa, né? O Roberto já éramos amigos de adolescência, então fomos conversando também, né? Nesse período ele também estava buscando a especialidade dele, até ajudei, apresentei um pouquinho da medicina. Da especialidade. E fala para mim, o que faz exatamente a medicina do trabalho? Como é que vocês trabalham? Porque realmente é uma coisa nova, não é muita gente que faz esse tipo de atividade. Como é que funciona? A medicina do trabalho ela é uma especialidade preventiva, né? A medicina preventiva, está um pouco fora da curativa, né? Então, o trabalho é completamente diferente, né? O paciente não chega com uma queixa, né? A gente tem que inquiri-lo, né? Para tentar descobrir possíveis agravantes. Na verdade, a gente estuda qual é a interferência do trabalho na saúde, né? Então, a gente vai nas empresas, verifica os riscos ocupacionais, né? E, a partir disso, determina a monitorização biológica, né? Então, a gente vê de que forma, quais exames necessários, quais os riscos que aquela atividade pode gerar à saúde do trabalhador, né? Então, é uma especialidade essencialmente preventiva. A legislação já vem desde o finalzinho aí da década de 70, né? Começo de 80, então, e os médicos foram, na verdade, tendo que se adaptar, porque apareceu a legislação e obrigou as empresas a realizar os exames. Só que ninguém sabia muito bem como, né? Uma coisa no papel era muito bonita, né? Embasado na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Então, e os médicos brasileiros foram se adaptando ao tempo, né? De uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, na verdade, que a gente teve um grande crescimento nos estudos científicos relacionados à medicina do trabalho. Então, é uma especialidade em plena ascensão, né? E é completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Pela nossa visão, né, o que a gente entende disso? Por muito tempo, a medicina do trabalho foi feita com caráter protocolar, né? Que era um mero protocolo. Exatamente. O empregador precisa admitir, precisa do atestado, a empresa fornece o atestado e está tudo certo. Ficou uma questão meio que legal. Essa é a pergunta que eu fazia. Não é uma coisa... Ela sai daquela coisa protocolar. Olha, a lei diz que eu preciso disso. Aí vai lá, o cara olha para o sujeito, ausculta, tá, pum, dá. É isso? Não. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Infelizmente, é dessa forma que é feito na maioria dos casos, né? Então, a gente, na verdade, foi por adaptação mesmo, né? Muitos médicos que eram ginecologistas, cardiologistas, eles migraram para a medicina do trabalho por demanda de mercado, na verdade. Entendi. Né? Porque o mercado não por necessita... opção profissional, pura e simples. Olha, eu vou fazer como vocês, medicina do trabalho, é isso que eu quero, assim que eu vou. Eles tinham uma outra qualificação e foram aí porque o mercado está crescendo. Está crescendo, exatamente. E aí acaba ficando refém de... Aí aparecem também cursos, né, muito curtos, com pouca carga horária, que não abordam corretamente né, e os médicos acabam indo fazer o curso para conseguir o certificado para poder fazer os documentos, PCMSO, os documentos de controle, né? E aí acaba sendo uma questão, acaba ficando meio protocolar, né? A gente já é de uma geração mais recente, então eu saí da faculdade, né, a gente escolheu isso como especialidade mesmo, né? Quando eu fui procurar o curso, eu procurei quais os melhores cursos, né? Porque foi isso que eu encontrei. Falou, não, é uma coisa desacreditada até pelos próprios médicos, às vezes, né? Não, é uma coisa burocrática, é uma coisa protocolar, é trabalho de carimbar atestado. Não é assim, né? Então, quando a gente fundou a empresa, a gente conversou bastante, nossa visão, a gente tem uma visão holística do ser humano, né? O que é isso? O ser humano é um, né? Eu não posso ver o trabalhador, né? Se eu vou ver o seu João, eu vou ver o seu João como um ser biológico, como um trabalhador, como um ser social, familiar,
né? Então tem todos os aspectos. Por isso que a empresa a gente montou com essa filosofia diferente de ver o trabalhador não só como um trabalhador e nem o trabalho como mera burocracia, né? Então a gente inquere, a gente fez rotinas, né, de exames. Os pacientes se assustam, né? Nossa, doutor, mas tanta pergunta, né? Tanto exame. Eu mesmo passei por uma situação recente agora para ser admitido numa empresa que eu dou aula. Eu fui submetido a uma situação dessa, cheguei lá, a mulher vai me atender. A mulher olhou para minha cara, perguntou se estava tudo bem, não tirou a pressão, fez nada, papapá, e assinou e deu. Falei, puxa, não entendi isso. O que eu vim fazer aqui, né? Quer dizer, meramente protocolar, como vocês estavam dizendo. Roberto, e a sua experiência em Pedreira? Porque Pedreira, se eu não me engano, sempre foi um lugar muito complicado por causa da escoliose. Escoliose, né? Aquela silicose. Por causa da poeira, da porcelana. Hoje em Pedreira não tem mais silicose, né? Tem antigamente, nessa época dos anos 70, que a lei não regia. Até acho que os anos 80, comecinho dos anos 90, teve muito problema. Inclusive lá. No plantão, no hospital de lá, muitos pacientes que trabalharam 30 anos em cerâmicas, né? Iam lá com silicose, até com câncer de pulmão, né? Tuberculose junto, que essas doenças são todas envolvidas com silicose, né? Não é que tem silicose, tem câncer de pulmão, né? Tem tuberculose, né? E depois que veio a lei, isso melhorou. Hoje, as empresas lá de Pedreira não tem, perderam muito para a China, né? As porcelanas. Então, as empresas de Pedreira estão bem... Pererecando. Estão isso. E os empresários de Pedreira acabaram migrando para a área de plástico. Então, hoje tem muito mais injetora... Do que qualquer outra coisa do gênero. Do que a cerâmica. Tem cerâmica ainda, sim, mas bem menos. Porque o produto chinês vende mais barato do que no Brasil, né? Então, quebrou muita empresa lá, né? Tem muita empresa que era muito grande, que hoje a empresa tinha 500 funcionários, hoje tem 150. Então, Então, a maioria das nossas empresas elas são de plástico mesmo. E aqui em Indaiatuba, como é que você está sentindo o mercado com uma indústria pujante como a nossa? Aqui em Indaiatuba tem potencial grande, né? Tem muita empresa chegando aqui, empresa nova. Tem alta quantidade, né? Alta variedade, né? Tem metalúrgica, tem cerâmica também, né? Tem muitas empresas de alimentos, tem bastante variedade. E, apesar de concorrentes, que a gente já estudou, né? Tem mercado, né? Tem um espaço, acredito que tem um espaço para o nosso trabalho, com esse diferencial, né? De ver o paciente de uma forma holística, né? Com um pacote de serviço a gente chama de alta performance, né? Atendendo toda essa parte aí de clínica também, não só a medicina do trabalho, né? Tá. Cristian, qual que é o principal problema de um trabalhador hoje? Na verdade, relacionado à saúde... A saúde. Qual é o problema que vocês mais encontram? Deixa eu melhorar a pergunta. Quando vocês vão atender, qual é o problema que vocês encontram com mais frequência? A gente tem os remanescentes do período pós-legislação trabalhista, pré-legislação trabalhista, aliás, né, que são esses casos de silicose, né, que a gente vê até hoje. A gente tem funcionários que trabalham há 30, 40 anos em empresa de cerâmica e agora estão desenvolvendo doenças. Já estão há 15 anos fora de exposição, que as empresas investiram muito, né, colocaram máscaras e sistemas de exaustão, né, e cortes úmidos, né, para gerar menos poeira, né, reduzir manipulação, tem uma série de estratégias para reduzir a exposição ocupacional. Mas ainda hoje a gente vê remanescentes disso. O grande problema atual são as LERs e DORTs, né, que são as lesões por esforços repetitivos e as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. São doenças osteoarticulares, né? Então, a gente tem aí uma questão multifatorial, né? Primeiro que o trabalho, numa linha de produção, ou ele é repetitivo, né, ou ele é estático. Paciente parado na mesma posição durante o dia, né, apertando o botão ou acompanhando uma máquina. Né? A gente tem a questão da mudança toda de ritmo de vida, né, dos nossos pais. Então, o ser humano hoje, sua grande maioria, obeso, sedentário, né? Então, isso também sobrecarrega as articulações, né, todo o sistema osteoarticular. Então, isso, para a gente, o maior desafio hoje é a questão das LERs e DORTs, porque você encontra até trabalhadores de cargos administrativos, trabalhadores, né, com trabalho físico ou intelectual, acaba cometendo... Com as mesmas lesões, assim. Isso. E a maior frequência
né, são as LERs e DORTs mesmo. Maior frequência de queixa, maior frequência de diagnóstico, né? E como combate, por exemplo, uma LER? Como é que ajuda, pelo menos, se não elimina o problema, como é que você convive com ele? A gente tem, primeiro, né, a análise ergonômica do posto de trabalho é essencial. Né? A gente Como é que a pessoa fica posicionada, trabalhando? Exatamente. É isso, de pé, sentado? Isso, a gente tem inúmeras ferramentas, né? A gente utiliza ferramentas, grande maioria, feitas fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, né? Ferramenta de NIOSH, Sue Rogers. Então, a gente tem ferramentas que a gente analisa o tempo, o número de repetições, o tipo postural, e a partir disso a gente consegue determinar quais são os maiores riscos daquele posto de trabalho. Né? A partir disso a gente determina as ferramentas ergonômicas mais adequadas, né? Por exemplo, um suporte de pé, um suporte de punho, uma cadeira com apoio de braço, isso fazem toda a diferença. Né? Um trabalhador de computador que fica 8 horas por dia sustentando o membro superior para digitar e mexer no teclado e segurar um telefone, imagina isso repetidamente. Né? A repetição não é só num curto espaço de tempo, a gente tem que contar ao longo do tempo. Né? Então, essa é a maior dificuldade. O trabalho de ginástica laboral é excelente também para isso. A gente incentiva, dentro desse trabalho de visão holística, nós fazemos estatísticas das empresas, então a gente faz uma triagem de saúde prévia a todos os atendimentos. Então, vê se a pessoa é sedentária, a gente usa os 4 maiores riscos à saúde que a gente tem hoje. Hipertensão, obesidade, sedentarismo e diabetes. Né? São os 4 maiores problemas. Inclusive, são os 4 maiores problemas de saúde que elevam o custo em plano de saúde SUS. Né? São os 4 maiores. Então, a gente faz essa estratificação na empresa e vai apresentando para a empresa os índices e comparando com os dados do DataSUS, que a gente retira de incidência de doenças. Então, a gente fala, sua população está mais saudável do que a população em geral. Ou não, você tem uma população mais obesa do que o geral. Né? Então, a gente vai convencendo as empresas a investir nesse fator, no fator humano, que é, na verdade, né, o maior patrimônio de uma empresa é o fator humano. É o capital humano. Nós sem bons trabalhadores não tem como seguir. Então, a gente orienta e faz campanhas para estimular a prática de atividade física, para estimular hábitos de alimentação saudável, né? E isso traz um resultado para a empresa em aumento de produtividade, saúde do trabalhador, né? A gente pensar no trabalhador isoladamente, ele vai mais saudável, mais ativo, ele é um pai melhor, ele não é só um trabalhador melhor, ele é um pai, ele é um esposo melhor, ele contribui mais para a sociedade dele, né? Então a gente acredita que com esse trabalho, né, simplesmente que parece, a gente consegue transformar isso num grande modificador da realidade social, né? E esse é o nosso objetivo com a empresa mesmo. Legal. Cristian, obrigado pela participação. Sfer, obrigado por estar aqui com a gente também. Foi um prazer recebê-los aqui. Briminho, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui conosco. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. A gente fica por aqui. Tem mais programação, tem mais programas da TV Indaiá Canal 26 aí no seu canal. Fique conosco. Até o próximo encontro. Fique com Deus e muita paz.